Olá pessoal, namastê, muita paz, muita luz. E hoje nós vamos fazer o vídeo comentando a reunião espiritual que aconteceu no dia 12 de maio de 2018. Esses mestres sempre trazem respostas e mensagens que transcendem o que a nossa pequena mente poderia conceber em seus pensamentos, não é mesmo? Então, eu espero que você goste desse vídeo e é com muita alegria que eu faço cada um dos vídeos comentando aqui, porque é a coisa que eu mais sinto prazer é de falar de espiritualidade e estar fascinado com a sabedoria desses mestres. Então espero que você goste. E ele sempre chega aqui, nesse caso foi o Shan Li, um dos que mais está presente aqui conosco, traz mensagens e assim por diante. Pelo menos é o que mais interage com a gente nas meditações e nas incorporações. Então ele chega aqui desejando muita paz, muita luz, e olha que bonito que ele falou aqui, ó. Que a luz do supremo universo possa invadir os nossos corações. E eles sempre estão muito felizes, né? Fala aqui, ó, regozija por estar entre nós. Ele começa com uma mensagem. Todo aquele que procura encontrar a natureza de sua jornada pela Terra, todo aquele que busca compreender o verdadeiro sentido de existir na superfície deste mundo, todo aquele que deseja encontrar as respostas às as perguntas que todos os dias preenchem nossas mentes, o que o homem vem fazer na superfície deste mundo? Por que devo estar aqui neste mundo repleto de conflito, repleto de sofrimento, repleto de incompreensão, repleto de confusão? Por quê? Por que o riacho desce a montanha e não sobe a montanha? Por que o vento sopra sem uma direção qualquer, mudando aqui e agora? Por que os pássaros cantam, cantam e cantam todos os dias? Por que será que as estrelas brilham e brilham num firmamento sem fim? Por que será? Cada qual, cada ser, cada folha de uma árvore possui seu significado na existência. Este belo e maravilhoso cão que está aqui ao nosso lado, que é um dos cachorrinhos do Lalá, né? Compartilhando de nossos momentos maravilhosos, também tem seu significado nessa existência, porque a vida do homem não porque a vida do homem não tem alegria e um significado de tornar essa realização. Tolos são aqueles que praguejam pelo alto, dizendo que sua vida não tem sentido, dizendo que não compreende por que está aqui e que nada tem sentido algum. Sendo assim, suas palavras carecem de sabedoria. A ordem em todas as coisas, há um verdadeiro sentido real em todas as coisas. Nada existe ao acaso. A vida tem uma intenção real para existir e um propósito muito profundo para se realizar com o tal. Basta que cada um de vós compreendam perfeitamente uma gota de chuva que cai e molha a terra é tão importante quanto a tempestade toda que braveja pelos céus deste mundo. Assim, cada um de vós possui uma importância inestimável na jornada desta humanidade. Compreendem todos vós isto? Sintam-se homens felizes, realizados e agradecidos por estar aqui neste mundo, por estar vivenciando uma das mais profundas e belas experiências do espírito humano. Aprendam a compreender a importância de cada passo que dão nesta vida, de cada batida de vossos corações, de cada ar que respira por entre os seus pulmões. Muita paz a todos. E depois vem as perguntas, né? Então, essa mensagem aqui, ela é bem interessante. Inclusive, eu vou até já começar com um conflito aqui. Porque tem um outro mestre, e se eu não me engano é Cao Yang, com quase certeza que foi ele mesmo, que alguém fez uma pergunta, foi um outro dia, né, uma outra incorporação, onde alguém fez uma pergunta para esse Cao Yang, e a pergunta era sobre a busca de um propósito, né? Qual é o propósito da vida? Por que que eu vivo aqui? Basicamente o que esse mestre aqui também está dizendo, só que a resposta do Cao Yang foi o oposto da mensagem que esse mestre Shanli está trazendo aqui. E aí, o que eu acho tão interessante
é que para cada situação tem uma abordagem diferente. E são apenas momentos diferentes em que abordagens diferentes são necessárias, porque a resposta do Carl Jung para a pergunta sobre o propósito da vida e tudo, ele falou assim que no Zen a gente não precisa se preocupar com as coisas. É como um cachorro. Será que o cachorro está preocupado por que ele está aqui? O que ele está fazendo aqui? De onde ele veio? Para onde ele vai? Qual é a missão dele? Será que o cachorro está preocupado com isso? E o cachorro está vivendo. Muitas vezes balançando o rabinho, alegre, contente. Quando a gente chega, né? E ele vai nos dar um abraço. Fica tão feliz ao nos receber, não é mesmo? Então, um cachorro consegue ser feliz sem estar preocupado com nada. Da mesma forma que o mestre oriental do yoga trouxe uma resposta sobre o peixe. O peixe vive yoga sem estar preocupado com nada, apenas come os bichinhos ali, tá apenas nadando, sendo feliz também, sendo um peixe. E é só o ser humano que coloca tanta coisa na cabeça e com isso perde a simplicidade da vida. A simplicidade que, na verdade, é tão profunda e pode nos trazer uma paz e uma harmonia tão profunda. Então, olha, o mestre Carl Jung mostrou esse lado. Digamos assim, isso é uma abordagem sobre como lidar com tais questões. Por um outro lado, esse mestre Chan Li aqui, ele está falando uma outra coisa, que tudo tem um propósito, que tudo tem uma importância inestimável. Cada experiência, cada acontecimento, assim como ele citou aqui, uma gota de água que cai e molha a terra, apenas uma é tão importante quanto toda uma tempestade. Então, tudo é importante. Tudo tem uma intenção real, como ele disse aqui. Agora, o que eu poderia dizer sobre essas duas abordagens que praticamente é o oposto? Mas, na verdade, não é o oposto. São apenas complementares. Porque uma vez que eu estou preocupado com a coisa, uma vez que aquilo enche a minha mente, me causa uma certa perturbação, aí vamos dizer que é too much, é demais, né, no inglês. Então, a gente está passando do limite, a gente não precisa se preocupar ao ponto de isso nos prejudicar. Não, eu apenas entendo que tudo tem um propósito maior, uma intenção real de existir. Tudo foi muito bem pensado, organizado por supremas inteligências do plano espiritual, antes mesmo de nós encarnarmos aqui. Então tudo já foi muito bem planejado. Eu reconheço isso. No entanto, se eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou, e até mesmo o que eu estou fazendo aqui, o propósito, a missão minha aqui, então eu não preciso me preocupar, porque o dia que eu descobrir, eu realmente vou saber. Então aí eu posso continuar vivendo em paz, consciente de qual é a minha missão e assim por diante. Mas enquanto eu não tenho a certeza disso, então eu posso ficar em paz, como um cachorro que não sabe, mas pode aproveitar cada momento. No entanto, a gente sempre vai reconhecer que existe sim uma grande importância para que tudo existe. Porque se não fosse importante, não estaria existindo, não é mesmo? E tudo, na verdade, na natureza está em harmonia, né? Plantas crescem, uma semente se torna uma árvore, dá tantos frutos, tantos frutos. Será que isso não foi projetado por uma inteligência maior? Com certeza foi, né? Tanta coisa que funciona perfeitamente nesse universo, assim como lá essa ensina, né? Através da minuciosa física, ou física atômica, né? Aquela estrutura fina, que é algo tão preciso, que somente uma inteligência superior, divina, para ter criado os átomos funcionando tão precisamente, tão perfeitamente quanto é. Então,
tudo tem uma intenção, né? Tudo foi colocado uma intenção para existir. A gente reconhece isso até mesmo pela ciência, então diria que é um ponto de inteligência reconhecer que há sim uma intenção, mas que a gente não precisa se preocupar para que a gente possa viver em paz. E quando eu descobrir, vai ser melhor ainda, né? Então vem a primeira pergunta aí, ó. Mestre, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a criatividade. Se há meios que a gente possa, que facilitam, né, o desbloqueio dessa criatividade no nosso trabalho, na nossa vida. A criação é inerente ao pensamento humano, é inerente às mãos humanas que foram concebidas para realizar coisas, construir coisas. Basta querer realizar, basta querer focar em nossas mentes nosso desejo profundo de realizar com a boa intenção que movimentará forças do invisível que estará ao nosso lado, intuindo, estará auxiliando todo este processo da criatividade humana. Tolo é aquele que acredita que a criatividade é algo apenas de teu ser. Nada pode ser realizado sem que haja uma comunhão profunda de mentes, de corações e de almas. Quando uma música flui através de um compositor, quando palavras doces e meigas fluem das bocas dos poetas, quando genialidades de invenções tecnológicas se manifestam nas mentes, tudo aconteceu dentro de um esforço conjunto, onde muitas mentes, muitas energias ali convergiram para que a realização assim acontecesse. Abra o seu espírito para a luz do universo e não serás mais um ser recolhido, aglutinado apenas no invólucro de um corpo físico, mas um ser que desabrocha como uma flor, ao exalar o seu perfume, onde todos os seres virão ao vosso lado compartilhar os vossos anseios e auxiliar no processo daquilo que necessita ser criado. Compreende? Então, aqui ele pergunta sobre a criatividade e eu já vou começar dizendo aqui que é só o ser humano que acredita que ele é o autor, né, de todas as coisas, que sozinho ele criou, né? É criativo. E aí o mestre aqui, como sempre, né, o próprio Lao Tzu, ele sempre gostava muito de referenciar que o sutil é a força mais poderosa, que o sutil é o que realmente é importante, assim como aquela parte que ele fala do vazio, né? O vazio de um copo é o que traz a ele a utilidade, o vazio da porta é o que traz a ela a utilidade, assim por diante. O vazio parece ser mais importante do que, quer dizer, pode ser tão importante quanto o que seria preenchido, né? Então, assim também o plano espiritual, que para muitos é invisível, né? Ele é tão importante quanto todo mundo físico aqui. Então, a criatividade, ela não vem apenas do plano físico da nossa mente ou simplesmente do nosso cérebro. Por si só, a gente não teria capacidade de fazer tudo que já foi feito, até porque tudo já existe no plano espiritual e de lá vem a inspiração para a gente replicar no mundo físico o que já existe no mundo espiritual. Então, assim é a criatividade, é um trazer para cá o que já existe lá. E aqui ele ainda cita uma parte que eu acho bem interessante, que é sobre a flor. Uma vez perguntaram ao mestre, né, qual o significado da flor, aí o mestre, em vez de responder diretamente, ele apenas devolveu a pergunta para o professor. Para você, o que é uma flor? Aí a pessoa falou, né, a manifestação do amor divino e assim por diante. Mas eu tenho assim, eu acho tão interessante quando a gente observa que o mestre mesmo estava falando, né? Mas a flor, ela não é flor o tempo todo, porque ela tem várias fases, né? Etapas diferentes onde ela vai crescer. Às vezes ela está fechada, depois ela se abre, assim por diante. Então, qual é o propósito? Porque só uma pequena parte da vida dela, ela exala seu cheiro, né? Sua fragrância. Então, por que não seria uma flor bela, bonita e cheirosa o tempo todo? Então, assim também, ele citou aqui que quando a flor desabrocha, todo mundo vem para estar ao lado, né, e compartilhar esse perfume. E assim pode ser o ser humano, né?
Até porque quando o Buda estava apenas sentado ali, ao invés de ele dar um discurso, uma oratória, ele apenas pegou uma flor e ficou ali. Até que demorou um certo tempo e uma única pessoa no grupo de pessoas que estava ali, ninguém estava entendendo nada também, aí uma pessoa apenas sorriu e, digamos assim, se iluminou, né? Porque entendeu a mensagem do Buda, que foi uma mensagem não falada, foi vivida, uma experiência, e somente quem está experimentando a mesma coisa dentro de si é que pode entender profundamente o que uma outra pessoa pode estar tentando dizer. Às vezes sem palavras, mas compartilhando uma experiência como o Buda fez. Então, uma flor, ela chega no seu momento onde ela vai brilhar ou cheirar, no caso da flor, né? E assim somos todos nós, na verdade. Cada ser tem o seu momento de brilhar. Então, quando a gente se tornar seres iluminados, certamente a gente vai estar em mais uma etapa, mais uma fase, assim como a flor passa por várias fases, tem a fase do seu exalar o perfume, né? Assim também nós exalaremos o nosso perfume espiritual no momento da ascensão e assim por diante. E a jornada vai continuar. Depois que a flor ela exala o perfume, ela continua também vivendo, existindo e assim por diante. Então, a criatividade nada mais é do que a gente sentar, né, e tentar trazer de dentro do nosso coração uma inspiração que vem do plano espiritual. E aqui ele cita que o plano espiritual ela trabalha junto, né? É sempre toda criação é um esforço conjunto, como ele está dizendo aqui. Então, nunca considere que você é capaz de tudo, porque o plano espiritual está sempre trabalhando para nos ajudar. Aí vem uma próxima pergunta. Mestre, uma outra questão sobre a sincronicidade. Ela seria respostas, na verdade, aos nossos caminhos, às nossas direções, a tudo? Tem tanta gente, né, que ah, tá no horário 11h11, não sei o quê, sincronicidade. Vamos ver o que o mestre fala aqui, né? Cada ser deste mundo caminha com seus passos, seguindo a direção que lhe é imposta por teu próprio ser, traçando linhas de trajetória da vida. No entanto, todas essas linhas de cada borboleta que bate suas asas, de cada formiga que caminha construindo o seu formigueiro, de cada ser humano que caminha neste mundo em diversas direções, o verdadeiro sentido do tal compreende aonde essas linhas devem se cruzar, aonde essas trajetórias devem se tocar para proporcionar um encontro, para proporcionar as trocas de vidas, para proporcionar o verdadeiro desabrochar na hora certa. É por isso que uma flor jamais desabrocha quando o inverno é rigoroso, porque tudo caminha numa trajetória com sentido profundo e lógico. Isso, palavra, a palavra que usam para descrever esta ordem harmônica de tudo, compreende? Nós apenas a chamamos de tal. Ele consegue colocar o tal em tudo, né? É porque a linha de raciocínio deles é sempre muito diferente, né? Eu, por exemplo, nunca chegaria por mim mesmo, no meu próprio pensamento, numa linha de raciocínio que eu trouxe aqui. Inclusive, eu achei assim bastante interessante porque aqui é como se fosse você pensar assim, uma pessoa que está procurando um relacionamento com alguém, e aí ela procura uma pessoa que seja espiritualizada e assim por diante. Porém, ela apenas frequenta balada, bar, assim, só vive nesse tipo de lugar. Então, qual é a chance de ela estar nesses locais e encontrar uma pessoa super espiritualizada, que cuida de si mesma, ama a si mesma e está sempre procurando um crescimento pessoal, espiritual? É bem difícil, né? A probabilidade é bem pequena. Assim também ele mostra que praticamente tudo é probabilidade, né? Uma vez que ele cita aqui que jamais pode ser considerado um tipo de probabilidade tipo zero, né? De uma flor desabrochar no inverno rigoroso. Embora uma pessoa espiritualizada pode estar num bar, em uma balada,
mas a probabilidade também é pequena, né? Então, se fosse assim procurar entender isso, digamos que uma vez que a gente se muda o nosso tal, né? Porque se você está procurando uma pessoa para se relacionar espiritualizado, então o dia que você ir procurar num local onde seja uma igreja, seja, sei lá, um evento de espiritualizado, uma coisa assim, igual o Laércio faz aqui, né? Vários eventos, né? Projeção astral, tai chi, assim por diante. Então, nesse tipo de local, provavelmente você vai encontrar uma pessoa procurando espiritualidade, né? E então, uma vez que eu me alinho com esse tal, a probabilidade aumenta. Assim também a probabilidade de eu chegar na primavera e encontrar uma flor desabrochando é muito maior. Então, o que seria sincronicidade seria apenas probabilidades. Então, é tão simples quanto isso. É tão lógico e é tão planejado pelo plano espiritual quanto isso. Então, as coisas elas vão se cruzar, como ele cita aqui, né? As linhas elas devem se cruzar em determinados momentos, porque é probabilidade. Então, sincronicidade é apenas algo que tende a acontecer daquela forma. Quando a gente olha para o relógio em um determinado horário, talvez foi apenas uma vontade de você olhar naquele horário, ou sei lá, se algo realmente tem que acontecer naquele momento, o plano espiritual está sempre nos intuindo, né? Mas se você não tem certeza das coisas, então deixa acontecer, porque as nossas atitudes certamente são o que mais moldam os resultados que nós vamos ter, não é mesmo? Então aqui vem uma próxima pergunta. Mestre, aqui na Terra temos alguns conhecimentos que tratam de ciclos e a gente comemora alguns ciclos aqui na Terra. Seja dos anos, pela órbita dos planetas, pela órbita da Terra em volta do Sol. Vocês também seguem alguns ciclos igual nós aqui na Terra? Com certeza. Isso também acontece nos planos espirituais. Muitos ciclos se repetem. O universo é um grande relógio a repetir, e a repetir, e a repetir. Festejar está em nossos corações. O homem realizado festeja todos os dias. Nós também compreendemos certos ciclos de existência da natureza e conhecemos a sua importância e a sua trajetória. Compreende? Também comemoramos aniversários. Aí todo mundo riu. Nem sempre de nascimento, mas das lembranças de quanto tempo vivenciamos na nossa jornada sobre a Terra e a nossa caminhada pelas estrelas. Para nós, existem dois nascimentos: aquele na matéria e quando renascemos ao retorno do nosso mundo espiritual. São lembranças constantes nas mentes daqueles que vivenciaram as passagens por este mundo. Hoje eu estava observando mais cedo aqui essa mensagem, então eu tentei entender aqui o que ele quis dizer com essa questão aqui das comemorações deles lá, né? E ele falou aqui que é quando nós descemos a matéria e quando nós retornamos ao mundo espiritual. Então, eu diria assim que o Laércio recentemente também ele soltou uma informação que ficou presa na minha mente, né? E eu certamente vou caminhar com ela, que é o seguinte: nós podemos ir, não neste mundo, e seria difícil detalhar isso melhor, eu também não tenho essa experiência, então ele falou assim: são milhões de vidas que nós podemos já ter vivido nesse universo, né? Até porque também existe uma probabilidade matemática para isso, desde que o universo tem aí uns 13 bilhões de anos. é, Bom, é muita coisa, né? Pode ser 10 bilhões, pode ser 20 bilhões, qualquer um desses números vai ser muita coisa. Então, a gente realmente tem tempo hábil para isso. Agora, se isso é verdade, então a gente poderia ter milhões de vidas e assim por diante. Então, quando nós descemos na matéria, que como lá se explica, nós somos Deus, uma parte de Deus e tudo, e aí essa consciência divina ela vai se manifestando, né? Dividindo e manifestando, dividindo e manifestando. Então, quando a gente desceu pela primeira vez na matéria, que é o que ele fala aqui, ó, seria o nascimento na matéria. Então,
existe uma data para isso, né? Pode ser uma data da galáxia, ou sei lá, talvez tenha fuso horário de galáxias, né? Quando se trata do plano espiritual maior. Qual seria o horário, qual seria a data é, universal de todo o universo? Então, lá você até falou, né? Que os ETzinhos também têm aí uma forma de eles marcar o tempo, né? E ter uma data para as coisas. E essa data é óbvio que não é a data do planeta Terra, né? Ninguém vai considerar lá em cima o ano 2024 e assim por diante. Então, eles têm uma data que provavelmente tem alguma coisa a ver, igual eles falou que eles consideram ciclos também. Então, tudo está em movimento, né? A galáxia está em movimento e também vai ter ciclos em todo lugar, né? E aí eles podem escolher qualquer ciclo lá que faça mais sentido. E então eles vão ter uma data da galáxia. Então, por isso, talvez poderia reajustar o fuso horário de uma galáxia com outra e assim a gente vai ter é, vai ter um cronograma aí de tempo do universo. Bom, eu não sei, estou apenas falando um monte de coisa aqui. E daí a gente poderia comemorar, de acordo com essas datas, né, superiores, quando a gente desceu na matéria e quando a gente transcender essa vida aqui, né, ascensionar, não mais voltando a viver nos mundos densos como este aqui. Então, nesse ascensionamento, de repente foi o momento da iluminação. Aí vai ser um outro aniversário. Esses mestres nossos aqui já têm as duas datas, né? Já desceram aqui e viveram talvez milhões de vidas nesse planeta aqui, e muitos outros, né, para ser milhões de vidas. E então, quando eles ascensionaram, aí vai ter a segunda data, que é da ascensão. Legal, né? Então é isso. Aí vem uma próxima pergunta aqui, ó. Mestre, qual é o limite que a gente tem da gente se dar para si mesmo e a gente se dar para o outro? As fronteiras só são estabelecidas por vossas mentes. Não há separação entre nada no universo. Tudo não passa de uma grande unidade, onde tudo está conectado, tudo está unido. O quanto você deseja doar, o quanto desejas receber, o tamanho da fronteira que você estabelece em torno de si mesmo, caberá apenas a si próprio. Assim o fazer. Compreende? Nosso melhor, mas o melhor é não ter nenhuma fronteira, dissolver-se no todo diariamente, rompendo com todas as fronteiras que possam existir dentro de nós. Aqui é interessante que ele vai falar sobre essa questão de quanto que a gente deve se esforçar, né, para ajudar as outras pessoas e tudo. Eu lembro de uma resposta do mestre Quan, que é sobre uma pergunta, alguém fez assim, se a gente deve emanar mais luz para o mundo, meditar para que tenha mais luz no mundo e assim por diante. E aí ele falou que quanto mais luz se acende, mais o mundo se torna iluminado. Então, eu vejo que isso é como se fosse uma questão de produtividade. Quanto mais você se esforçar para uma determinada coisa, mais resultado você vai ter naquela área, não é mesmo? Então, desde que você não se sinta cansado, esgotado, que você não esteja suportando mais aquilo, porque o verdadeiro princípio do Tai Chi é suavidade, leveza, calma. Então, quando você consegue estar bem com si mesmo e ultrapassar as suas próprias barreiras de limitação, quanto mais você conseguir superar essas fronteiras, melhor e mais produtivo será, não é mesmo? Então é por isso que ele aqui também disse: o melhor é não ter fronteira nenhuma. Se você consegue usar o máximo do seu potencial e ele não se esgotar em momento algum, seria tipo a perfeição, não é mesmo? Assim como os mestres sempre usam o exemplo de uma criança, que ela fala, 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 pode gritar o tempo todo e a sua garganta simplesmente continua perfeita. Então essa é a beleza de ser tão puro como uma criança, tão perfeito como uma criança. O nosso corpo, ele tem essa probabilidade na verdade, ele tem essa possibilidade, né, de ser perfeito. Porém, nós estamos em uma experiência kármica onde, através de um corpo que ele
pode dar defeito, a gente vai aprender qual é o desequilíbrio que a gente está causando para que ele não esteja nessa perfeição que seria não dar nenhum problema, não dar nenhum defeito, né? A criança, ela já vem praticamente perfeita numa condição normal, mas à medida que ela vai crescendo, ela vai se intoxicando com a sujeira desse mundo. Infelizmente, já começa pela comida, pela intoxicação da mentalidade das pessoas, pais e sociedade. Tudo isso vai sujando e, infelizmente, danificando, né, a nossa estrutura, tanto física como mentalidade, emocional, assim por diante. Então, tudo isso vai criando barreiras na nossa mente, na nossa visão de nós mesmos, de até onde nós somos capazes e assim por diante. Então, tudo isso se torna um bloqueio em nós. O melhor seria não ter esses bloqueios. Então, você vai trabalhando em si mesmo, vai superando e se tornando cada vez mais forte, se tornando cada vez mais iluminado. E assim, as coisas vão ficar melhor, né, para todo mundo. Ele se despede aqui deixando muita paz, mas não se esqueça que tem um Carlinho hoje, nosso querido ETzinho. Olha, nesse ano de 2028, de 18, hein? Ele vem muitas vezes. Olha, começo aqui sempre desejando muita paz, queridos amigos. É com muita alegria, né, que ele tá aqui mais uma vez. E feliz por conversar com cada um de nós. Ele começa falando aqui algo interessante. Vocês sabem que por aí ninguém confia muito no Clarlin, não. Todo mundo acha que nós somos bicho-papão. Porém, é porque a gente não pode se mostrar. A gente não pode fazer como nós gostaríamos de fazer. Mas aqui, neste local, né, que é junto de nós que a gente já aprende com Laércio, a gente se sente livre e feliz porque todos nós podemos conversar. Nós podemos dialogar, nós podemos dar risada, não é mesmo? Para poder desmistificar um pouco a nossa questão de que não somos bicho-papão, não é mesmo? Nós temos tantas coisas, mas tantas coisas, tanta coisa que nós gostaríamos de trazer para todos vós, de mostrar para todos vós que nós existimos e que vocês não estão sozinhos neste mundo, que vocês se sentem sempre solitários, vocês se sentem sempre angustiados, porém não percebem que nós estamos sempre próximos de todos vós, que nós procuramos sempre trazer alguma coisa para auxiliar nessa vida que vocês estão aqui na superfície deste mundo. Nossa raça ajuda muitos e muitos e muitos mundos dessa imensa galáxia como vocês, levando o nosso trabalho, levando nossos equipamentos para que toda esta ordem possa acontecer de forma harmônica e equilibrada. Então aqui, mais uma vez, ele vai tratar da questão da solidão, né? A gente aqui se sente muito sozinho. Eu, particularmente, embora eu não vejo, não converso assim, ouço perfeitamente o que eles estão falando. Na verdade, eu nem sei o que que é pensamento meu, o que que é do Djalma, o que que é de espírito. Para mim, eu só penso e tá na minha mente. Então, diferenciar o que que é o que, eu não faço a menor ideia. Embora eu consiga perceber que em alguns momentos eu tenho uma ideia que talvez eu não teria sozinho, mas saber se aquilo veio de mim ou de outro lugar, como é que eu vou ter certeza disso, né? Então eu não consigo ter essa certeza. Então, porém, por um outro lado, eu não me sinto sozinho. E por que que eu não me sinto sozinho? Talvez é porque eu diria que a minha fé é uma fé de verdade. Talvez uma fé que seja além de fé, porque eu sempre gosto de considerar que fé é quando você não sabe e você acredita, né? Porém, quando você realmente sabe, aquilo já transcendeu o que seria fé. É como o celular, né? Nos dias de hoje, a gente não tem fé que celular vai funcionar ligado aqui para os Estados Unidos, para a Europa. Não, a gente sabe que se a gente tiver um celular normal funcionando, ele vai ligar e vai dar certo. A gente sabe disso, a gente não tem fé. Então, existe um nível de fé que é quando você não tem muitas experiências que comprovam aquilo, você, na verdade, talvez não tenha nenhuma experiência de fato mesmo que comprova, mas você acredita naquilo. Isso é fé. Agora, quando você tem um monte de experiências, né, como todos nós, todo dia a gente usa o celular, todo dia a gente sabe que isso funciona, que dá certo.
Então ninguém tem fé em celular. Todo mundo sabe que funciona. Assim também eu vejo o meu estado atual em relação ao plano espiritual, né? Eu não sinto que eu tenho fé no plano espiritual. Como eu penso no plano espiritual e vejo que as coisas elas têm uma origem, né, têm uma causa para que tudo existe aqui e a minha vida estar do jeito que está, eu sinto interferência na minha vida, né? Então, essas interferências que eu sinto o tempo todo, assim como a interferência do meu celular na minha vida, eu ligo o celular e eu converso com as pessoas, mexo no celular, e isso tem uma interferência na minha vida, assim também eu consigo perceber a interferência de tudo aquilo que eu venho fazendo espiritualmente e vem causando efeitos e transformações interiores dentro do meu ser, que dá para perceber que vai além de coisas físicas. Então, eu não consigo enxergar espírito como eu enxergo o celular, mas da mesma forma que inconscientemente conteúdos que a gente vê no celular vai transformando o nosso ser, a nossa mentalidade. Se você assistir muito pornô, isso certamente vai entrar até numa área inconsciente do seu cérebro, e isso vai causar efeitos. Então é disso que eu estou falando. Da mesma forma, o fato de eu imergir minha vida em um aspecto espiritual, isso causa uma transformação interior em nível consciente e até inconsciente do meu ser. E o meu ser vai se transformando. Então, o fato de eu observar isso dia após dia me traz não uma fé, mas sim uma certeza de que o plano espiritual existe e interfere positivamente na minha vida. Então, assim, eu não me sinto sozinho. É exatamente por isso que eu acredito que eu não me sinto sozinho. E aí parece que as pessoas se sentem sozinhas porque elas têm fé no plano espiritual, têm fé em Deus, têm fé em Jesus, e é apenas uma fé. E daí eu diria que se você observar cada vez mais atentamente, você vai criando esse conhecimento de experiência do quanto que o plano espiritual trabalha na sua vida. E quanto mais você quiser se transformar o seu ser, se tornando cada vez mais perto de quem você realmente é, da luz que está dentro de você, deixando que esses seres que são apenas luz entrar dentro de si mesmo e manifestar através de você. Aí você vai perceber que você não está sozinha, porque eles entram dentro de você e se manifestam através de você, porque todos somos um, e que você cada vez mais vai se tornando mais luz. Olha que maravilha! Então, é assim que eu vivo, é assim que eu sinto que não estou sozinho e que eu não estou separado também. Assim eu sinto que há uma diferença de estado de consciência entre o que eu vivo aqui e um estado de consciência superior deles. Então, existe essas diferenças de estado de consciência entre nós. Mas quanto mais a gente se emerge dentro de todas as coisas, mais a gente vai sentindo a unidade de que estamos conectados. Embora estamos em estados diferentes, mas estamos conectados. Então, dessa forma, eu também não sinto medo deles. E daí, para muitos, eles são um bicho-papão, né? Porque considera como se fosse ET de filme, né? Seja Star Trek, seja esses filmes que eu nem assisto. Daí, acha que vai, sei lá, roubar, nossa, fazer alguma coisa aqui, roubar a criancinha, fazer hidro e assim por diante. Mas eles não são isso, né? Porque a pessoa não tem a experiência própria, fica acreditando no que vê no filme, aí é problema. Pois é, mas ainda bem que existem algumas pessoas que procuram espiritualidade e o Laércio tá explicando muita coisa sobre eles, né? Que maravilha. Se não fosse o Laércio, a gente tava meio que perdido por aí, achando que ET é tudo mal, né? Aí ele sempre tem um comando aqui, né? Que ativa um gatilho em nós, que é dia chegará. É uma coisa maravilhosa isso aqui. Em que tudo ficará mais claro para todos vós. Dia chegará em que poderão compreender a nossa verdadeira existência entre vós. E o dia que eles aparecer aí, certamente esse dia vai ter chegado, né? Vamos compartilhar conosco nossas naves. Aí vem uma pergunta aqui, né? Clarlin, para que haja um salto quântico de consciência para a humanidade, é necessário que se empregue muita energia? Por exemplo, se todos os homens hoje do planeta eles pudessem se aceitar uns aos outros e saber conviver com suas diferenças,
Você acha que o planeta poderia ter esse salto quântico? Não é bem assim que acontecerá. Há muitas diferenças, vocês mesmos sabem disso. No entanto, essas diferenças são apenas na superfície. É na superfície de vossas mentes que está o problema. Uma vez rompida esta superfície, lá dentro tudo é igual. Não há mais diferenças. Por isso, quando as pessoas passam muito tempo na escuridão, elas não sabem o que acontece na luz. Elas não compreendem o que acontece na claridade das coisas. Assim, quando o homem vive muito tempo na escuridão da superfície desse planeta, eles não compreendem o que aconteceria se a claridade acontecesse. Portanto, quando os homens abrirem seus olhos para a verdadeira luz, para a verdadeira claridade, tudo será completamente diferente. Compreendem, meus amigos? Dia chegará em que a luz e a claridade irá cada vez mais preencher os corações dos seres humanos e os corações de todos neste mundo. Aí então, essa coisa aí que vocês chamam de salto quântico poderá acontecer. Mas tenham paciência, tenham paciência, tenham paciência. Paciência. Então, é interessante já perceber que nós temos os nossos nomes aqui e são nomes para nós. Não significa que os ETzinhos, civilizações avançadas, vai usar os mesmos nomes que nós, né? Salto quântico aqui. Então, o que nós chamamos de salto quântico. E, inclusive, ele já começa dizendo também que não é bem assim que as coisas acontecem, né? Que a gente se aceitar e conviver com as diferenças, né? Que já acontece um salto quântico. Embora eu acredite que isso ajudaria, mas a verdadeira luz é estar tão unido ao ponto de não perceber diferença, ao ponto de não existir diferença, porque é como se fosse todo mundo tentando enxergar a cor branca. Se tiver um cego, ele pode criar ali uma discussão, um debate, ele tem uma opinião diferente, que o branco, sei lá, tem uma temperatura de cor mais amarelada. E essa é a opinião dele, né? Porque ele não tá vendo, é um cego. E todas as pessoas vendo podem dizer, não, é branco mesmo, tipo, o preto é ausência de luz e o branco é a total luz, digamos assim. Então, só aquela pessoa que é cega que ela vai ter uma opinião diferente, mas todo mundo que está vendo o branco vai concordar que aquilo é branco. Então, assim somos nós aqui na superfície deste mundo, é um mais cego do que o outro. É um tendo uma opinião mais diferente do que o outro. Cada um tem a sua própria opinião de acordo com a sua experiência de vida e o estado emocional que está naquele momento. Já viu uma pessoa feliz quando olha para um carro, pode até considerar aquele carro mais bonito do que o que realmente poderia ser na média da opinião da maioria das pessoas. Já uma pessoa triste, qualquer lugar que ela tiver, pode ser na praia, pode ser do carro mais luxuoso, mais caro, ela vai estar triste dentro de si, ela pode olhar para aquele carro ali e enxergar ele como algo que não vai acrescentar nada na vida dela, não vai conseguir reconhecer o quanto que aquele carro pode ajudar ela, não vai ser grata por aquele carro, justamente porque ela está triste. Então, o nosso estado emocional também muda muito as nossas opiniões e tudo, e daí também pode vir guerra e assim por diante, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que todas essas diferentes opiniões e conflitos que surgem entre nós só acontece porque nós somos cegos, a gente não está vendo o que realmente existe. Hum, Simplesmente à frente de nós, ao nosso lado, tem todo o plano espiritual acontecendo e a gente não está vendo, e eu sou mais um que não está vendo isso. Então eu sou mais um que tem as minhas opiniões, e você certamente é mais um. Então, é por isso que aqui ainda há conflitos, e lá no plano espiritual as coisas é totalmente diferente, porque eles não têm mais essa discussão e confusão. Não tem como existir confusão lá, porque todo mundo está vendo a mesma coisa e todo mundo já está em outro estado de consciência. E nesse estado de consciência que eles vivem, as emoções também é muito diferente, porque, por exemplo, eles não sentem dor. Teve uma experiência de um ETzinho que ele foi fazer uma coisa lá com uma pessoa e aí ele nem estava consciente de que aquilo iria causar dor na pessoa porque ele nem conhecia mais o que era dor. Pensa aí um ser que já não experimentou a dor por milhões ou até vezes bilhões de anos que não experimenta dor.
Então a pessoa falou, doeu. Aí ele, que isso, dor? Aí que a pessoa foi explicar dor, mecanismo de defesa do corpo, quando sente alguma coisa que tá machucando, né? Que ele também não entendeu o que é machucando, mas alguma coisa que tá, é, de alguma forma vai prejudicar o corpo, aí o corpo dá um alerta que é essa intensidade de dor, né? Pra gente se afastar daquilo e assim por diante. Então, é, eles lá também não sentem dor e tudo isso interfere para que o estado emocional deles seja, consequentemente, bem mais alto, bem mais alegre do que o que a gente vivencia aqui na maior parte do tempo, né? Mas eles também têm compaixão por nós e têm empatia por nós, né? Quando a gente está passando uma situação difícil, o próprio Laércio já mencionou várias vezes que eles se compadecem de nós, eles também ficam tristes por a gente estar passando por um momento difícil. Então, esse tipo de emoção eles passam, mas é algo que eles entendem que é importante para a gente, né? A gente vai aprender alguma coisa de suma importância, assim como o mestre falou, que cada experiência é importante, uma gota de água é tão importante quanto uma tempestade. Então, tudo isso tem um significado importante e, portanto, esse momento vai passar. Então, a tristeza ela pode ser lidada dessa forma, tudo vai passar. Então, assim, a gente pode compreender que as diferenças estão aqui, nessa superfície, onde a gente já vive triste, angustiado, frustrado, e aí a gente cria problema com as pessoas, e isso nos mantém, né, presos nessa superfície. Uma vez que eu consigo superar tudo isso através de sabedoria, de amor, né, eu gosto muito de uma frase que o Laércio fala, que é: o amor abre portas e a sabedoria liberta. Então, uma vez que a gente usa dessas duas ferramentas, a gente certamente vai estar cada vez mais próximo da transcendência, né? Porque a única coisa que abre as portas dos ETzinhos é o amor verdadeiro, né? Eu pausei o vídeo que eu fui na aula do Laércio, agora estou aqui de volta. E o Clarlin continua aqui, né? Dando oportunidade para mais uma pergunta, onde uma pessoa pergunta assim: Clarlin, vocês tinham falado que vocês estão sempre com a gente e vocês já me ajudaram muito. Primeiro, eu gostaria de agradecer e falar que às vezes vocês nem disfarçam. Eu tenho percebido bastante vocês me ajudando. Em relação ao meu cachorro, eu tive uma ajuda, agradeço muito. E essa semana eu peguei um paciente com sinomose. Aí eu queria saber mais sobre essa doença estranha que acontece aqui, por que que ela surgiu e se é só o animal que aprende alguma coisa com isso, porque espalha esse vírus ou a relação dos dono com o animal, eles têm algo a aprender com isso? Porque você sabe como é meu trabalho, né, Carlin? Eu vou nas casas e é tão difícil avaliar a relação do dono com o bicho. Às vezes eles ficam numa situação que o dono não consegue dar tudo o que ele precisa. Aí eu queria que você falasse para mim um pouco sobre isso. Tá bom, vou falar. Vocês já perceberam quando você vai a um hospital a diferença que às vezes tem entre os ricos e os pobres? Gente rica vai em um hospital chique, não é mesmo? Gente pobre vai aonde? Vai naqueles buracos lá chamado Hospital do Povo, né, SUS. Mas veja bem, minha cara querida amiga, nós não fazemos distinção, nós não enxergamos o rico e o pobre. Sendo assim, nós vamos em todos os lugares, levamos a todas as pessoas aquilo que é necessário para cada um naquele momento. Nós interferimos em tudo neste mundo. Não há lugar neste mundo em que nossas mãos não estejam tocando lá, compreende? Assim também, os animaizinhos que, com muito amor, com muito carinho, nós também acariciamos. Nós também dedicamos o nosso amor para com todos os seres. Mas assim, com a ordem evolutiva deste mundo, os homens adquirem suas dores, adquirem suas doenças, são submetidos aos vírus, às bactérias, ao confronto entre essas formas de vida que se digladiam neste mundo. Os animais também se digladiam numa luta constante para aprender o seu processo ascensional. Compreendem? Os animais não são diferentes de cada um de vós. Eles estão de quatro patas, mas da mesma forma que cada um de vós tem o seu caminhar por sobre este planeta, nós velamos por todos eles também. Nós somos responsáveis por cuidar da evolução conjunta.
Nós sabemos sim que as famílias também não têm dinheiro para nem comer, quanto mais para cuidar de seus cachorrinhos, não é mesmo? Por isso, nós cuidamos também dos cachorrinhos. Mas tudo tem um limite para as coisas, tudo tem uma ordem neste mundo a acontecer. E esta ordem não pode ser transformada por nós como gostaríamos, compreendem? Nós poderíamos descer aqui com todas as nossas naves e acabar com todas as doenças da Terra. Todas as doenças da Terra. Isto para nós não seria difícil. Mas por que isso não acontece? Qual o sentido de existir as doenças? É isto que eu vou deixar para vocês pensarem aí, como o mestre de vocês deixam. Aí depois ele vai embora e tudo, né? Então, veja bem, aqui ele terminou deixando uma pergunta e eu acho que com base nessa pergunta que ele deixou, vem todo o comentário aqui que eu poderia fazer, né? O que que seria mais importante? Curar todas as doenças ou estar com ela e aprender, né? O que que você pode fazer? A única coisa que você pode fazer é aprender. O que mais você pode fazer? Porque se você tenta curar, você está aprendendo alguma coisa. Você está aprendendo a corrigir aquilo que causou a doença. A não ser que você for daqueles que é acostumado com remédio. Remédio é uma forma de remediar e de não corrigir o problema, mas procurar qualquer solução imediata, qualquer ajeito, qualquer atalho para o seu problema. Então, daí a doença não é curada, né? Nunca vi um remédio que curasse alguma doença, porque só remedia, né? Só dá um jeitinho. Então, daí a gente consegue perceber que eles poderiam fazer qualquer coisa, mas não fazem. E não fazem porque eles são do mal, ou porque não são misericordiosos, mas talvez porque tudo tem um propósito muito grande, assim como no início dessa mensagem o mestre estava tentando nos ensinar, né? Então, tudo existe por uma intenção real de ser. E isso significa que todas as experiências que a gente passa aqui, a gente precisa aprender com ela, porque se não aprender, vai repetir a mesma coisa. E aí tá o segredinho, né? Toda experiência que você passa por ela uma vez, depois passa por ela de novo, depois passa por ela de novo, fica se repetindo, é porque talvez você ainda não aprendeu aquilo que é importante aprender. Hoje mesmo lá estava falando que algumas pessoas não são médiums porque elas precisam aprender uma área, elas precisam trabalhar uma área do seu ser que ainda não foi trabalhada e que é importante. Então, por esse motivo que o plano espiritual fecha a porta da mediunidade para que ela não, digamos assim, perca tempo com outras coisas e possa investir tempo, né, trabalhando naquilo que é necessário para a consciência daquele ser naquele momento. Assim também é a experiência de você lidar com a doença. É um obstáculo e você, no Tai Chi, pode aprender a lidar com qualquer obstáculo com suavidade, com calma, com leveza. Então, independente de qual seja a doença, seja grave ou não, entenda que vai passar e principalmente vai passar e você vai se curar quando aquele desequilíbrio que causou a doença você deixar de praticar, né? Porque tudo na vida é prática. Até mesmo deitar na cama e não fazer nada é algo que você escolheu estar sendo, né? Fazendo. Então, a gente pode não cuidar do nosso corpo, deixar ele de lado ou até colocar muita porcaria dentro dele, né? Comendo qualquer coisa e assim por diante. E daí vem doenças. E como Lao Tzu já dizia, né? Há, sei lá, 3.000 anos atrás, antes de Jesus, né? Ele falava que os céus tratam cães, gatos, seres humanos, qualquer um, da mesma forma. E o Carlinho aqui, ele está dizendo a mesma coisa. Você acha o quê? Que nós tratamos os animais diferentes só porque estão em quatro patas? Só porque são animais? Não, eles também estão no processo ascensional deles. E eu acho até um pouco. Bom, eu nunca consegui entender muito bem quando o Laércio fala que os animais não têm karma. Talvez o que ele esteja se referindo sobre karma seja esquecimento. Não sei, porque
Daqui o Clarlin está falando que não, eles são exatamente como nós, os animais. Eles estão num processo onde eles vão desenvolver alguma coisa na consciência deles, porque consciência eles têm também. Então, eles vão passar por esses processos e certamente vão aprender alguma coisa da forma deles, né? Talvez de um padrão de consciência diferente, mas vai aprender. E não são diferentes. E quando não recebem a cura, é porque os animais também precisam passar por essa experiência, né? A experiência é sempre a coisa mais importante para o Zen ou talvez até para o plano espiritual de uma forma geral, não selecionando Zen ou taoísmo, budismo de forma específica, mas talvez para o plano espiritual mesmo. E o Zen que fica cutucando muito nesse pé, né? Mostrando sempre que cada coisa é importante, cada vivência é importante, e que inclusive o mestre nunca vai trazer a verdade para dentro de você. É somente você que pode alcançar essa verdade quando você experienciá-la, quando você de fato chegar nessa conclusão e perceber pela sua própria experiência que aquilo é a verdade que você precisa alcançar. E olha que antes de ir embora ele falou algo interessante que, ó, eu não posso ficar muito tempo quando ele estava lá, né? Mas logo eu iria tirar férias, aí ele permanece mais tempo com nós. Olha que legal. Eu não sei como é que funciona a rotina deles lá e tudo, né? Mas certamente eles têm muito trabalho para fazer. Só um planetinha com 8 bilhões de pessoas, só a Terra só. Aí fora outros lugares que eles de vez em quando viajam, passam um tempo lá, de repente preparando outras almas para vir, né? Porque tá vindo muita gente para cá, igual lá fala, os últimos 100 anos, só 7 bilhões de pessoas a mais, né? Fora o plano espiritual, né? Que não é só os que encarnam, que traz também espírito, né? Que aí fica lá sem encarnar. Então, é mais do que 7 bilhões nos últimos 100 anos, na verdade. E aí, ele fala aqui, ó, mais uma coisa interessante, que quando a gente precisar, pode chamar eles. E antes ele ainda fala aqui, ó, estejam sempre firmes e acreditem em vocês mesmos. Acreditem nessa força interior que carrega em cada um de vós, saibam que vamos estar aqui e tudo. Então, essa força interior aqui é algo bem trabalhado, digamos assim, né? Bem no Kung Fu, no Tai Chi, a gente, de certa forma, incentiva muito que o praticante ele possa focar nessa força interior e perceber que dentro dele tem capacidade de superar obstáculos, superar medos, os próprios fantasmas, os preconceitos que tem, todas as limitações, obstáculos que a gente coloca dentro de nós mesmos, como a pergunta da pessoa, né? Ela até onde deve ajudar outra pessoa e até onde ela deve ajudar a si mesma. Então, esses obstáculos que nós colocamos dentro de nós mesmos, essas fronteiras que nós temos, tudo isso a gente, através do despertar da força interior, a gente vai superando tudo, se tornando cada vez mais fortes do que a nós mesmos, amanhã mais forte do que hoje e depois mais forte ainda, e assim por diante. Então, tudo isso é muito importante para que cresça um verdadeiro guerreiro espiritual que é necessário, porque quando a gente for enfrentar os nossos maiores fantasmas, os nossos vícios ou as nossas fraquezas, ou, né, nossos pontos fracos, aqueles instintos da natureza humana que estão dentro de nós e que muitas vezes ainda não foi superado, a gente age por instinto, apenas reage, né? Não sabe para onde ir e deixa acontecer um instinto primitivo que muitas vezes leva a situações desagradáveis. Então, tudo isso precisa de uma força interior para que você consiga, através da sua consciência, aplicar aquilo que você sabe que funciona melhor. Porque muitas vezes você até entende, até conhece o que deveria ser feito, mas você age por instinto. Você, no momento de agir, de lidar com a situação, quem fala mais alto são seus instintos e você emocionalmente reage às situações. Se parar para pensar, age melhor, mas na hora H age por instinto. Então, tudo isso pode ser muito bem trabalhado através do autocontrole, da força interior e, com certeza, as práticas físicas que nós fazemos nos traz uma certa confiança de que a gente consegue
aplicar aquilo com mais força, com mais capacidade. A gente realmente se sente mais preparado, mais forte. É como se sentisse mais poderoso. Então, tudo isso eu acho que pode ser de grande importância para a sua jornada. Então, faça aulas de Tai Chi, faça aula de Kung Fu. Lá tem tantos eventos aí, tem curso online completo de Kung Fu, de Tai Chi, tem de Yoga também. Então, se você também quiser fazer aulas particulares, eu estou disponível. É só chamar aí no Samuel Teixeira Oficial no meu Instagram e a gente pode marcar aulas semanais por mês. E olha, o Clarlin aqui ainda fala o seguinte, ó. Quando nos momentos de dificuldade, necessidade, podem chamar nosso nome, chamar Clarlin, 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 que eu venho com os meus amiguinhos para auxiliar todos vocês. Depois ele fala, olha quantas vezes muita paz, uns 4 ou 5 vezes muita paz. Então, pense bem sobre isso. Quando você estiver no momento de necessidade, abre o seu coração. Porque o Laércio até fala, né? Eles são como se fossem santos desocupados. Porque quem é que vai chamar um extraterrestre gay com a cabeça desse tamanho aqui, não sei, grande, né? Então, as pessoas têm medo. Principalmente quando assiste esses filmes aí, né? ETzinho vai comer criancinha e tudo. Então, quando a gente se libertar desses preconceitos, desses medos, né? Superar tudo isso, então a gente pode chamar pelos extraterrestres para nos ajudar. Se você já faz isso, então tenta abrir o seu coração para fazer com ainda mais profundidade. Eu acredito que o que você vai ver e experimentar pode ser ainda mais intenso do que apenas mentalmente tentar chamar. Eu sei que quando a gente apenas pensa numa coisa, não coloca uma verdadeira fé naquilo, uma verdadeira intenção, de forma nenhuma você está com o coração aberto nesse momento. Quando a gente chama assim, só por chamar, é uma coisa. Mas quando você passa a ter uma fé inabalável, ou ainda melhor, quando você tiver certeza daquilo, mas a certeza só vem depois de muitas experiências. Então, no começo você não vai ter certeza. É assim que naturalmente as coisas funcionam. Mas o coração aberto, e o que que seria abrir o coração para chamar eles? Pureza. O que que é pureza? Perceba uma criança, ela uma criança pura que ainda não foi contaminada com sociedade, família, igreja, políticos, uma criança pura, ela não vai ter preconceitos, ela não vai ter um medo natural, ela pode se assustar por uma coisa diferente, mas ela não tem um medo já programado na mente dela. Então, quando uma criança vai pedir por alguma coisa, ela pede com um coração puro. É assim que se abre o coração. Então, tente purificar seu coração de tudo aquilo que você acha que sabe, mas talvez não sabe. E tenta apenas aceitar o que vier como sendo o que é, independente do que você acredita que possa ser. Se você limpa a sua mente das coisas que você acha que sabe, mas talvez não sabe, isso é uma boa maneira de purificar a sua mente. Então, não tendo preconceitos, você vai abrir cada vez mais o seu coração para aceitar as coisas como são e assim, com um coração aberto, puro, chama e tenta sentir o que esses ETzinhos trazem para você. Daí você poderá sentir uma sensação que talvez você nunca sentiu. E sentindo uma sensação de pureza que eles vão trazer ainda maior do que o estado de pureza que você pode alcançar, aí você vai perceber que eles realmente são seres amorosos, são seres simplesmente sublimes. Então experimente. Eu já experimentei, então você também pode experimentar, porque somos todos um. Então você poderá sentir eles dentro de você, não vai se sentir mais sozinho e com certeza um outro estado de consciência você poderá experimentar. Testa aí, faz aí, deixa aí nos comentários aí o que você ah, experimentou através de tudo isso. E eu espero que essa mente esteja cada vez mais purificada,
nas coisas que você acha que sabe, mas que é melhor experimentar para conhecer a verdade. E para aqueles que não tiver a experiência, ou talvez não tenham experiência nenhuma, ou talvez tenham uma experiência que seja negativa, tenta mais, tenta mais, tenta mais. Ou nem tente. Deixa as coisas acontecer, porque tudo vem a seu tempo, ao seu modo e ao seu jeito. Então não se preocupe, mais cedo ou mais tarde, qualquer rio vai se dissipar no oceano, como sempre aconteceu, porque esse é o fluxo natural do tal. Então, deixa as coisas acontecer e apenas viva. Eu espero que você tenha gostado de tudo. Não se esqueça que eu sempre estou fazendo esses vídeos, então vai vir a próxima aí, que vai ser do próximo mês, né? Esse aqui é de maio, vai vir de junho de 2018, que aconteceu no dia 16, com um mestre chinês, e deve ter tido também algum ETzinho depois. Acho que teve. Então eu espero que você goste e não se esqueça, pode fazer aulas comigo. Então, namastê e fique com o próximo vídeo.